Para podermos fazer a programação gráfica em Python, nós precisamos de dois tipos de objetos que nós devemos criar. Um primeiro tipo de objeto é o container. É aquele objeto que vai conter outros objetos gráficos que serão visualizados. O container vai conter e organizar os objetos. Esses objetos gráficos que serão efetivamente visualizados são chamados de widgets. Então, os widgets são aqueles objetos como, por exemplo, o botão com a palavra feito, ou um botão de tipo checkbox, um botão de rádio, uma lista de escolha de opções, uma caixa de texto, por exemplo, ou text box, um botão de deslizamento de uma barra de deslizamento de rolagem, uma barra de rolagem, um canvas que onde você pode fazer desenhos como circunferências, retas e assim por diante. Então esses são os widgets e que devem estar dentro de um container. Os containers, normalmente, os dois primeiros tipos, os dois principais tipos são o canvas, que você pode fazer desenhos livremente, e os frames, que é simplesmente um quadro que pode conter outros tipos de objetos. A primeira coisa que você deve fazer para começar o seu trabalho é criar um frame. Então você cria um frame simplesmente criando um objeto, chamei aqui de minha cesta, pode ser myContainer, como os programas em inglês usam, ou qualquer outro nome que você queira. A seguir você cria um objeto da classe frame e passa para ele o mestre, o pai, quem é que contém esse frame, quem é que vai servir de referência para esse frame. Normalmente é um objeto TK ou outro frame. Então você usa o pai para referenciá-lo. Se você destruir o pai, obviamente você vai destruir em cadeia o pai, os filhos e assim por diante. Bom, então você criou o seu frame, foi o primeiro passo. Depois, você tem que usar algum tipo de gerenciador de geometria. Existem 6, 7 tipos de gerenciador de geometria, né? Eu vou colocar apenas 3 aqui. O primeiro é o Pack, que é muito parecido com aquele do Java, onde ele vai o Grid Back Layout do Java, lá onde você vai colocando os objetos formando uma espécie de círculo, seguindo uma espécie de círculo em torno dos eixos. Existe o Grid, que você divide a sua área de exibição em uma espécie de tabela, um grid, né, onde você vai colocando os widgets dentro das células do grid. Então você pode usar o grid, é um dos mais utilizados, é um dos mais fáceis e melhores de utilizar também. E existe o place, onde você vai colocando por coordenadas cartesianas, mais ou menos, os widgets que você quer. Nós vamos aqui inicialmente trabalhar com o pack, talvez mais na frente a gente trabalhe um pouco com o grid, mas para que você trabalhe bem com cada um deles, é aconselhável que você dê uma olhadinha na manual de referência do Tkinter, né? Então, um programa mínimo em Tkinter seria importar a biblioteca Tkinter, nós já fizemos isso, criar a raiz no objeto tk, chamamos aqui de raiz, em inglês seria root, você pode criar root ou raiz, como queira. A seguir você cria um container, então um container, que eu chamei aqui de cesta, é do tipo frame, cujo objeto raiz dela, o master dela, será o próprio, a nossa classe raiz. Aqui está em maiúsculo, mas entenda minúsculo, né? Letra minúscula aqui, pequeno errinho aqui. Bom, então frame é raiz, o objeto raiz para o container, que será o pai do container cesta. A seguir, eu aciono o gerenciador de layout. Nesse caso, eu vou acionar o packer, né? Então, eu uso um método chamado pack, que simplesmente diz que empacote, ajeite o layout para que a gente possa mais tarde visualizar. E, finalmente, para fazer com efetivamente o programa em execução, eu chamo o método mainLoop do objeto raiz, que é um objeto da classe tk. O objeto da classe tk contém um método chamado mainLoop. Esse método que faz aquele loop infinito, que vai ficar tratando os eventos, recebendo os eventos e assim por diante. Então isso a gente faz automático, a gente não precisa criar um main loop, não precisa se preocupar com o main loop, ele faz isso pra gente. Então, e os widgets? O que eu faço? Onde é que eu coloco os widgets? Então é simples, depois que eu criei tudo aquilo, eu crio meus widgets. Eu crio um botão, por exemplo, não um objeto da classe button, e passo para ele quem é o pai. O pai desse botão vai ser normalmente o container que vai contê-lo, no caso a cesta. Poderia ser myContainer ou container, ou outro nome qualquer. No caso nós criamos cesta, então cesta vai conter o bottom, vai ser a mestre do bottom, o bottom vai ser escravo de cesta. E nós vamos chamá-lo de botão. É o nome desse objeto. A seguir nós podemos definir as propriedades do widget. Por exemplo, o texto que vai aparecer em cima do botão.
eu posso definir como sendo um dicionário, a partir de um dicionário de dados. Então eu tenho que botão tem associado a ele um dicionário, e esse dicionário com várias palavras, o text, por exemplo, é uma das propriedades, e eu posso definir dessa forma. O botão índice text será o texto que eu quiser que apareça lá. Olá, rapaziada, por exemplo, isso aqui deve ser uma aspas fechando. E o botão índice background, também eu tenho que definir a cor, pode ser blue, green e assim por diante, white, black. Um detalhe aqui nessa função do background é que quem usa o macOS, isso aqui não funciona no macOS, isso aqui é dependente da arquitetura, ou seja, é dependente do sistema que você está usando. Se você estiver usando o Windows, funciona perfeitamente, mas se você estiver usando o macOS ou alguma plataforma Linux, dependendo do que você estiver utilizando, essas funções de color, background, de foreground, não vão funcionar. Ou, infelizmente para nós que usamos aqui o Mac, não funciona no Mac. Então vamos lá. A seguir, depois que a gente criou o botão, associou o botão ao container, né? Criamos os widgets, associamos os widgets aos containers. Basta que a gente possa visualizar tudo, a gente simplesmente aciona a função pack, e a função pack prepara o ambiente para ser visualizado, e finalmente a gente roda o main loop. Rodando o main loop, a gente tem uma visualização do nosso sistema. Aqui nós temos o nosso programa 84, ele importa a biblioteca, ele cria o objeto raiz da classe TK, ele cria a nossa container, nossa cesta, que é um frame cujo pai é raiz, ele prepara esse container para impressão, para visualização, perdão, ele cria um botão, né, com o objeto da classe button, depois ele muda o texto do botão, bota lá alô rapaziada, olá rapaziada, é o nosso velho hello world, que a gente aqui coloca como olá rapaziada. Isso aqui muda a cor do background do botão, isso aqui vai funcionar apenas no Windows, lembre bem, aqui no Mac não vai funcionar. Depois ele prepara o botão para visualização, a função pack, e entra no main loop. Então, tá aí a nossa classe muito simples, só para ilustrar a criação do widget. Vamos executá-lo. E a gente não vê no terminal porque ele criou uma aplicação aqui, está aqui a aplicação que ele criou, está aqui a telinha. Tá aí. Então ele simplesmente criou um botão, uma tela, a gente vai clicar no botão, não acontece nada, e a gente fecha ele e libera o terminal. É muito comum nas nossas aplicações nós utilizarmos uma classe que se responsabilizará por toda a parte gráfica do nosso programa. Então costuma-se utilizar uma classe, você chama ela de qualquer nome. Aqui nós estamos mostrando um exemplo. Nós chamamos a classe de minha aplicação. Essa classe minha aplicação, ela, no seu método construtor, no método init, ela cria o frame, o container, né? Depois cria todos os botões e todos os elementos gráficos que essa aplicação vai ter. Então ela cria esses elementos e fora da classe nós criamos, né, o objeto raiz, o objeto da aplicação, TK, e criamos um objeto da classe minha aplicação. Ora, na hora que eu crio esse objeto, o construtor da classe vai fazer tudo que é necessário para que esses objetos sejam visualizados na tela. E a seguir eu simplesmente chamo o main loop, que faz o trabalho para mim. Então isso é uma forma de utilizar o paradigma da orientação a objetos já no meu programa gráfico. Vamos ver aqui nosso programa 85. Está aqui uma simples ilustração usando a classe que vai criar o frame e os botões. Nosso programa 85. Vamos executar aqui. Vamos de 84 para 85. Ele mais uma vez criou a aplicação até aqui. Mais uma vez ele mostrou aquela mesma tela. Era apenas para ilustrar uma forma orientada a objetos de fazer.